está vivendo um cenário extremamente desafiador, né? Como a Lu falou. E, Lu, eu vou trazer uma analogia que eu já falei, acho que em todas as lives, mas eu vou trazer aqui também. Que é como se nós estivéssemos, antes do Covid, num trem a 800 quilômetros por hora. Né? A gente estava correndo, tendo que fazer. Nas organizações não tem tempo para planejar, não tem tempo, tem que fazer, é para ontem. E aí, o que aconteceu? Né? O cenário e o Covid pararam o trem, simplesmente sem nos avisar. E aí, a gente, nas organizações, tivemos que lidar com dificuldades porque a gente não planejava antes, com dificuldades porque a gente já tinha falhas de comunicação, com dificuldades porque a gente não trabalhava com olhar de humanização. E agora a gente tem que trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não tem resultado. Então, é um cenário, ao mesmo tempo, extremamente desafiador, mas que eu trago a lente de que vai ser extremamente rico no futuro. Eu acho que a gente vai ter empresas melhores, né? A gente vai ter pessoas melhores. Então, e aí a gente precisa, claro, nesse momento, pensar e trazer aprendizados e pensar em como solucionar da melhor forma tudo que a gente está vivendo, né, Lu? E aí é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. É, exatamente essa discussão, né? E vai ser uma discussão, né, Flávia? Vai ser um bate-papo, uma troca, né? Então fiquem à vontade para fazer perguntas, para trazer também a experiência de vocês, para contribuir, porque a ideia aqui é que a gente compartilhe, né, realmente insights, estratégias, coisas que vocês podem aplicar amanhã não, porque amanhã é sábado, né? Mas segunda-feira, na atividade de vocês, com a equipe de vocês, para realmente engajar o time, a gente conseguir, enquanto sociedade, eu acho que é enfrentar, né, esse cenário tão desafiador para tantas realidades, né, tantas empresas que estão vivendo momentos diferentes, né? Nós temos empresas completamente paradas, outras que estão muito mais ativas nesse cenário, né? Outras que foram impactadas, mas estão se reinventando. Então, a ideia é a gente pensar juntos como é que a gente pode, no olhar para as pessoas, né, engajar os times e fazer com que a gente realmente tem resultados diferentes nesse cenário. E a Lu, ela já colocou aqui, né? Já é um desafio a comunicação em tempos normais. Imagine a distância. Então, realmente, a gente já vinha vivendo um cenário, deixa eu só colocar aqui para fixar Isso. o comentário. Então, só fazendo essa pontuação aqui, né, gente? Essa live ela vai ficar gravada. Tá? Então, se você não conseguir assistir toda e quiser realmente depois acessar, entra aqui no nosso site, né? www.rapd.com.br/maratona de lives para poder ter acesso ao material. Então, voltando, né, com o gancho aí do que a Lu trouxe, já é um desafio a gente trabalhar comunicação nas empresas. Já a gente, né, Flávia, que trabalha com consultoria, sabe quantas demandas a gente recebe, quantas dores, quantas queixas por conta dos ruídos de comunicação, né? E aí a gente foi atropelado por essa realidade do Covid. Antes, a gente falava muito com a imersão no mundo VUCA, né, que a crise lá de 2015, 2016, ela deixou um legado. Né? Ela deixou um legado para as empresas que elas precisaram diminuir, né, o tamanho, e a gente aprendeu que a gente poderia fazer mais com menos. Né? Então, todas as experiências que a gente vivencia, elas nos deixam legados, né? Nos trazem aprendizados. E todo aquele cenário que a gente está falando de 2015, 2016 para cá, já gerou uma série de impactos que a gente via, que a gente discutia, né, sobre a forma de fazer liderança, a forma de gerir pessoas. Você, que é uma grande estudiosa do capitalismo consciente, né, mostra como a gente vem vivendo um processo de precisar se conectar mais, de você sair daquela coisa da liderança distante, focada em resultado, para olhar para o indivíduo, para fazer liderança situacional, né, que é olhar para a necessidade real de cada um, com os comportamentos, com o perfil daquela pessoa, com o momento de vida que ela está passando. Então, a gente já vinha nesse processo, a gente da REP, né, vivendo muito essa educação, um trabalho de educação dos líderes, realmente para esse novo papel da liderança, e de repente, pá, né, a gente que falava de conexão, de proximidade, de repente as pessoas estão em home office, estamos isolados, né, tem empresas que uns estão atuando e outros não, né? Então já vem essa diferença, né? Essa sensação de como é que chegou para mim, como é que chegou essa informação de que eu estou em home office e outro não, ou por que eles estão em home office e eu estou aqui no front, né? Então,
com uma série de situações que gerou muitas dores, né, Flávia? No contexto organizacional e no contexto pessoal também, né? Completamente. A gente teve que se deparar com a gente, né? Com as nossas sombras, com as nossas fragilidades, com a nossa própria falta de competência, né, Lu, diante desse contexto do que está sendo pedido. Então, a gente teve que lidar com diversos sentimentos, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, uma das dores que a gente vai falar, né, Lu, é muito as crenças, por exemplo, de que eu não tenho habilidade para trabalhar em home office, que eu não tenho disciplina, que eu não sei usar aplicativos, né? Então, a gente teve que lidar com tudo isso, né? Então, acho que são as grandes questões, né? E até, Lu, trazendo o que você trouxe do capitalismo consciente, trazendo já uma reflexão, é que esse novo cenário, ele vai nos pedir cada vez mais, né? Eu trouxe aqui algumas competências da liderança, mas não só liderança. Vamos olhar para a organização em si, porque a organização, ela é fruto da liderança, principalmente, né? Então, por exemplo, um cenário que vai pedir cada vez mais o servir, a coragem, força, a flexibilidade, a adaptabilidade, né? A compaixão, a resiliência, o cuidado. Então, essas são competências e que a gente não está trazendo, né? A gente está trazendo essas competências por pesquisas, tá, gente? São pesquisas do capitalismo consciente, são pesquisas da Columbia University, que é uma universidade nos Estados Unidos, que trouxe essas competências lá em 2019 e que eu e Lu entendemos como essas principais que já estão emergindo, que vão emergir ainda mais depois do Covid, né, Lu? Exatamente. Então, a gente está vivendo esse cenário atípico, né? Por um lado, quando a gente olha para os empresários, incertezas sobre a economia, incertezas sobre o mercado, né? Muitos medos, muitas decisões muito difíceis que estão tendo que ser tomadas, né? Que geram repercussões, que geram impactos diretos no negócio e nas pessoas. E quando a gente olha para as pessoas, justamente essa ansiedade, né, por conta das informações, excesso de informação. Então, a gente está aqui fazendo live, mas o tempo inteiro, quando eu entro no Instagram, é live, são postagens, é informação, é muita, como vocês mesmos estavam falando ontem na live de qualidade do pensamento, né, muita informação ruim, muita notícia ruim, e tudo isso vai gerando nas pessoas realmente muitos medos, né? Além da questão do isolamento, a gente tem pessoas com contextos diferentes. A live, inclusive, da segunda-feira é sobre as relações familiares, né? Nesse contexto de crise. Então, a gente tem pessoas que estão sozinhas em casa, tem pessoas que estão com a família, né? Tem pessoas que, enfim, estão em contextos completamente diferentes e a gente tem que fazer gestão e a gente tem que olhar enquanto empresa, né? Que é o foco que a gente está dando aqui hoje, olhar para esses resultados, olhar para que a empresa ela continue realmente atuando e gerando receita e faturamento nesse cenário, né? Então, diante dessas dores, a gente pensou aqui em dividir, em compartilhar com vocês quais são as estratégias que a gente vem vendo e vem aplicando, né, nas realidades, nos contextos que a gente, dos nossos clientes, né, em diferentes ramos de atuação, que tem gerado resultado e que são coisas para a gente, de fato, pensar juntos aqui, discutir, para engajar o time. É isso? Isso, trazendo, complementando aqui a Lu, a gente dividiu, gente, vocês já podem anotar isso no papel de vocês, em 4 aspectos, tá? Dicas e orientações para a organização em si, dicas e orientações para a diretoria, para a liderança e para o RH. A gente dividiu nesse formato para poder vocês compreenderem melhor o que a gente vai trazer aqui. Então, né, e aí criar uma cronologia de pensamento. Então, a gente vai começar agora por organização, né? Por onde a organização de nível macro, qual a nossa primeira sugestão? Lu, fala um pouquinho do que a gente pensou no primeiro, que é referente ao nosso plano de contingências, né? Fala da tua percepção nesse sentido. Bom, na realidade, a crise, ou melhor, né, o Covid e todas as mudanças, elas chegaram de uma hora para outra. Né? Ontem eu estava conversando com um cliente de Teresina, que estava, inclusive, comentando que lá o governador decidiu antecipar um feriado de agosto, de aniversário da cidade, para, no caso, hoje, e avisou ontem. Né? Então, assim, as mudanças, as decisões, elas estão vindo de uma forma muito rápida e ela impacta diretamente as empresas, né? Então, a primeira coisa que é preciso fazer, falando a nível organizacional, é construir esse plano de contingências. As pessoas têm chamado de plano de ação, de gestão de contingências, gestão de crise, enfim, plano de ação.
a gente pode chamar do que for, né? Do que fizer sentido. Mas a ideia é olhar para o meu cenário, olhar para o meu negócio e pensar estrategicamente o que a gente tem que fazer. Então, aí vem todas as estratégias de redução de custo, financeira, né? De De relação com os pessoas. stakeholders, de pessoas. Então, a gente tem todo um contexto que tem muito material interessante, inclusive nas redes, de forma gratuita, né, Flávia? Ensinando, Sim. te dizendo como você pode fazer esse plano contingencial. Mas aí no que toca a questão das pessoas, é uma coisa que a gente tem sentido falta nesses planos. Imediatamente as empresas têm olhado, vamos reduzir custo, vamos pensar, né, nessas alternativas com relação à contabilidade, o que a gente pode ter de negociação com relação aos nossos boletos, como é que a gente pode renegociar. Mas essas decisões, elas vão chegar em alguém, todas as decisões da gente. E E precisam aí ser é onde a feitas por gente alguém, né? isso, e aí é onde a gente tem encontrado muita falha. Porque nesse imediatismo, nessa coisa maluca de tem que ser para ontem e de muito estresse, de muita tensão, a gente não tem cuidado do como, né? Então eu vi vários exemplos aqui de vamos liberar as pessoas para casa, vai uma parte das pessoas para casa. E os líderes, por exemplo, foram para casa e não comunicaram a equipe. Então ter problema com a equipe porque de repente a pessoa não foi mais para o trabalho, começou a atuar de home office e, a pessoa, e quem não teve essa possibilidade chegou na empresa e realmente soube dessa forma. Então, o primeiro cuidado, né, a primeira estratégia que a gente vem trazer aqui é que nesse plano de contingências a gente precisa pensar em um plano de comunicação. Então, a ideia é de criar um comitê de comunicação que pode envolver o RH, que pode envolver a diretoria, pode não, deve, né, envolver Deve, o RH sim. como uma área staff, a diretoria, a gestão, a autogestão, para pensar o que a gente precisa fazer, quais são as medidas que a gente vai tomar nesse cenário e como é que a gente vai comunicar tudo isso. E lembrando, né, Flávia, uma coisa muito importante, que isso não é pontual. 3 semanas, Luana, eu fiz isso, né? Lá quando Isso, estourou o perfeito. isolamento e tudo, a gente fez. A gente pensou quem ficaria em casa, tarará, e a gente comunicou. Então, fizemos a nossa parte. Não. A gente está vivendo um momento que é o tempo inteiro novas Cheio de medidas, como eu mudanças. citei, né? Feriado foi decretado assim, em cima da hora. Então, o tempo inteiro esse comitê de comunicação ele tem que estar ativo e totalmente vinculado com a alta gestão que está tomando as decisões para que a gente possa comunicar de uma forma adequada, né, para as pessoas que vão ser impactadas. Perfeito. E Lu, e trazendo uma dica dentro dessa questão do plano de, né, de comunicação, é que sejam definidos esses meios de comunicação. Talvez muitas empresas, né, não tinham sistemas de comunicação à distância. Né? Muitas empresas aqui eu vi empresários que não conheciam o que era o Zoom, né? O que era, por exemplo, o Hangout. E que Então, eram muito resistentes, inclusive, né? totalmente, né? A fazer reuniões à distância, por exemplo. Sim. Então, dentro desse plano, né, precisa existir essa definição de quais meios a empresa vai utilizar. Né? Eu vi um caso, por exemplo, de uma empresa também, que entrou em contato, que trouxe essa dor de que, olha, a gente precisa até ter um momento com os líderes de definir né, essa ferramenta que a gente vai utilizar. Porque se não for definido, não se sabe como comunicar. Às vezes manda uma mensagem no WhatsApp, o outro faz uma reunião no Skype, né? Então, nesse plano, precisa ter quais são os meios de comunicação que essa empresa vai utilizar. Né? Listas de compartilhamento no WhatsApp, a gente vai usar o Hangout como principal, oficial, né? E treinar as pessoas dentro disso, né, Lu? Perfeito. Então, é basicamente analisar o que a gente tem hoje, se existe meio de comunicação padrão, né, institucional, se não existe, como é que a gente vai criar para a gente poder ter uma comunicação direta com a empresa. Independente do tamanho dela, gente, uma das coisas mais importantes que a gente tem visto nesse momento é você acessar as pessoas. É, de fato, conseguir ouvir e trazer segurança e acessar realmente as pessoas. Então, uma dica, caso a tua empresa não tenha ainda, é criar um grupo de WhatsApp com todos os colaboradores, né? Para aqueles que já têm, ótimo, show de bola. Para os que não têm, criar esse grupo. Realmente, óbvio que com todas as regras, né, de participação do grupo. Então, silenciar depois do horário, após o horário de trabalho,
né? Trazer as regras para que só seja discutido aquilo que é pertinente aos assuntos de trabalho. Então, assim, uma das coisas que os nossos clientes, a gente já propunha, né, para os clientes que a gente atendia antes desse cenário, era ter esse canal de comunicação onde a gente tinha várias coisas da gestão de pessoas que a gente usava dentro desse canal. Então, aniversariantes do mês, né? A artezinha com aniversariantes, um colaborador novo que entrou na empresa, promoção, informações de eventos que iriam acontecer, né? Alguma comunicação da diretoria com todos os colaboradores, uma ação social que a gente vai fazer. Então, os nossos clientes já tinham esse canal, né, que era um próprio grupo de WhatsApp com todos os colaboradores. O colaborador entrou na empresa, ele é adicionado dentro do grupo. Se já tem, ótimo. Se não tem, pensa na possibilidade de criar esse canal, né? E aí, além disso, como a Flávia falou, vamos definir uma ferramenta de vídeo chamada padrão para a gente utilizar. Essas ferramentas de videochamada, não sei se vocês sabem, mas também existem muitas possibilidades. E é importante criar as regras de relacionamento dentro da própria reunião, né? Porque tem reuniões que tem um tempo limitado para você colocar todo mundo, e você pode colocar 100, 200 pessoas, por exemplo, mas é possível você silenciar para somente quem vai conduzir a reunião falar. A gente viu nesse começo, porque tudo a gente está aprendendo, né, Flávia? Então, eu participando de reuniões, vi várias vezes a pessoa que estava conduzindo a reunião: ô fulano, coloca o teu microfone no silencioso, Beltrano, bota o microfone no silencioso. Então, existe essa forma de silenciar, e aí é importante que a gente, antes de fazer essas reuniões para otimizar, né, realmente o tempo, que veja essas possibilidades, o que é padrão, e capacite as pessoas para isso. Porque a gente tem dentro da empresa... Usar a TI nesse momento muito fortemente. Né, exatamente. Então, a TI vem como um suporte, e a gente tem que estabelecer isso para ter os padrões e para a gente poder, de fato, otimizar essa comunicação. Isso. E Lu, trazendo só uma coisa bem importante aqui, que até a Rani colocou aqui, quanto mais essa comunicação ela for transparente, melhor, né? E é extremamente isso. Essa comunicação, né? A gente vai já chegar em diretoria, mas já trazendo dessa comunicação direta com as pessoas é extremamente importante. Por isso que, para que eu comunique bem com as pessoas de maneira transparente e que gere confiança, porque o que a gente está mais precisando nas organizações agora é gerar confiança e resiliência, né? Então, eu preciso, enquanto diretoria, estar seguro e estar visualizando, nem que eu não esteja visualizando a longo prazo, claro, mas minimamente. Então, por isso a questão do plano, né, de contingência e desse plano de comunicação, porque essa comunicação para a equipe, ela precisa ser quase que diária, frequente, né? Nem que seja assim, olha, gente, né? Constante. A gente está aqui definindo estratégias, estamos juntos, a gente está vendo que você está na linha de frente, a gente está aqui pensando também junto com você, e estamos todos juntos nesse mesmo cenário. Nem que sejam mensagens nesse sentido, né? Mas que trazem uma confiabilidade de que, poxa, tá ali, a autogestão tá comigo, os donos da empresa estão comigo, né? Então é extremamente importante isso. É interessante, Flávia, porque isso é muito polêmico. A gente poderia ter uma outra live aqui só para trabalhar justamente essa questão da transparência, né? E do que eu posso falar, de como falar, porque muitas vezes a gente vê a gestão, a diretoria com medo de parecer vulnerável, né? Então, no momento que eu vou aqui falar, a gente está vivendo um cenário de incerteza. De vulnerabilidade. E é impossível que... Bom, não vou dizer impossível, né? Mas eu tenho certeza que está sendo muito difícil para os empresários, para a gestão, dizer com certeza que uma ação que ela está fazendo é fim dali, né? Na verdade, a gente está vivendo algo que a gente já estava em um processo que eu falava demais, que era laboratório. Cara, tudo que a gente está fazendo é laboratório. A gente está testando e vendo se dá certo. Porque o cenário, ele está mudando constantemente. Então, é interessante, como eu disse, a gente poderia ter uma outra live só para discutir isso. Mas nesse cenário, o quanto a gente precisa trabalhar, como vocês estavam ontem vendo a qualidade dos pensamentos, né, de trabalhar essas crenças de que eu não posso aparecer e ser transparente, porque quanto mais transparente, inclusive se eu não tiver uma certeza dos passos, mas estiver dividindo com a minha equipe, a gente está tentando dessa forma, nós estamos fazendo dessa maneira, o caminho é esse, a gente está olhando com base nisso que a gente está enxergando. E pode ser que amanhã a gente vá mudar a estratégia, mas vamos juntos tentar isso daqui, mas a gente vai ter essa equipe engajada em tentar fazer dar certo.
Exatamente. Por mais que eu não consiga dar certeza, porque a gente não consegue mesmo nesse cenário, não dá, né? Aham, Mas pelo menos que a equipe sinta que você está ali olhando por eles e pensando, né? exa- Isso precisa acontecer. exatamente. Então, já falamos aí da dica do plano de contingências e do comitê de comunicação, né? Na verdade, duas dicas. Falamos sobre a gente estabelecer esse canal, esses canais de comunicação e preparar a E equipe para definir. isso, né? Definir quais são e preparar tanto quem vai conduzir como quem vai participar para poder ter acesso, né, a tudo isso. E uma coisa que não está totalmente relacionada à comunicação e engajamento de equipe, mas a gente precisa falar aqui, que é ter um roteiro de trabalho em casa. Inclusive, você vai fazer uma live, né, Sim. justamente sobre o home office e esse roteiro e ferramentas de gestão, né? Então, o que a gente pode pensar, e hoje tem várias, né? Uma gama de ferramentas de gestão gratuitas que a gente pode utilizar para tanto otimizar o trabalho em casa, como ter um acompanhamento por parte da equipe do que está sendo feito no home office, né? Então, a gente usou durante muito tempo o Underlist, que agora está mudando para o Todoist, né? Tudo isso. Nessa alteração. E lá a gente tem grupo compartilhado, por exemplo, a gente atua dessa forma com as empresas clientes. Então, tem o grupo do RH, que eu estabeleço as atividades e quem são os responsáveis, e a gente vai acompanhando em tempo real. Quem fez, como é que fez. Então, para a gestão da equipe que está trabalhando de forma separada, é uma excelente dica, né? Eu até anotei aqui a dica da Lu, né? A Lu está aqui com a gente, A Lu tá Luciana, aqui. né? A Luciana, por conta própria, buscou uma ferramenta para mostrar para o gestor dela como é que estava a atividade dela, que se chama Kiri, né, Lu? Q-U-I-R-E, que também é gratuita e mostra quantos por cento fez da atividade. Então, é uma forma também... Aí, ela tá dizendo, tô sim. Né? Coloca Que até o mostra nome, Lu, partilha também. Por aqui. excelente iniciativa dela. Então, é uma outra ferramenta que pode ser trabalhada com a equipe para poder fazer a gestão home office, né? Tá aí, gente, ela colocou a Que ferramenta Kiri, né? perfeito. E Lu, trazendo já, a gente vai depois falar um pouquinho de RH, mas que eu acho que para a gente não perder o time, que Sim, entra aqui muito, a gente está vendo várias empresas com dificuldade das pessoas de conseguir criar uma rotina home office. Né? Então, por que não, de repente, a área de RH, eu já estou avançando aqui, mas para a gente não perder o timing, sim. trazer realmente capacitações EAD, né? Contribuindo com essa gestão e planejamento do tempo para as pessoas, porque tem muita gente com dificuldade. Ninguém, gente, quase trabalhava em casa. Então é extremamente difícil. E aí e isso gera, né, respinga completamente nos resultados. Então Sim. pensar em criar realmente umas capacitações EAD para trabalhar planejamento de rotina e produtividade home office, né? Foi essa questão que a Lu trouxe do mapa, né? De criar um mapa de rotina e também de organização, de tempo, de pensamento, de atividade para as pessoas é extremamente importante. Super necessário nesse momento. É uma habilidade nova que está sendo desenvolvida, né? Que, inclusive, Exatamente. hoje a gente fazendo o alinhamento, Flávia estava dividindo comigo que tem empresa, cliente que ela estava conversando essa semana, que já está pensando em quando retornar, né, desse momento de isolamento, pensar em um dia na semana no home office, né, Flávia? Então, assim, é a Isso. habilidade nova que está sendo desenvolvida e as pessoas nesse momento não sabem como E uma fazer geração, atividade home assim, office. esse cliente é a geração baby boomers, né? Que Então, extremamente resistente, nunca tinha pensado sobre isso, né? exatamente. Então, voltando aqui para a gente poder recapitular, nível organizacional, planos de contingências, comitê de comunicação, os canais de comunicação, né, sejam para as videochamadas, para os informes da empresa, rotinas e softwares de gestão, e agora a gente entra no papel da diretoria, né, dos empresários nesse cenário. Mais Perfeito. do que nunca, como a gente tem visto a necessidade e o posicionamento e a aproximação desses diretores, dos sócios, dos empresários diante desse cenário. Né? O que a gente mais tem visto é que para as pessoas nesse momento é importante, além do seu gestor, do seu líder, ter essa referência da empresa, né? Da organização, como é que está a empresa, como é que está realmente a alta gestão, a diretoria diante desse cenário, como é que a gente vai ficar nisso tudo, né? Então, essa presença, essa aproximação
da diretoria com os colaboradores, ela é muito importante e esse cenário todo, cheio de dores, mas também com muitas oportunidades, trouxe para a gente o aprendizado de que a gente pode acessar todo mundo sim, né? E de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais acessível através da comunicação remota, né? Digamos assim, Perfeito. online. Então, qual é a primeira Exatamente. dica aí, Flávia? Para a Já diretoria. anote, gente. Uma das coisas que a gente colocou já como primeira dica, né, que tem muitas empresas fazendo, são reuniões periódicas da diretoria, tá? Vou trazer já um exemplo aqui da Natura. A Natura está trazendo, ela trouxe o nome Comitês de Crise, né, onde essa diretoria continuamente, tá? Lá é todos os dias, Uhum. está se reunindo, tá? Tanto a diretoria como ela também puxa outras pessoas, que são os stakeholders, empresas parceiras, para discutir sobre cenários. Tá? Uhum. Então é extremamente importante isso, porque nesse momento de crise, gente, e aí quando o sistema todo está em crise, não é só uma empresa, a gente precisa estar compartilhando informação para a gente ser mais assertivo, né, Lu? Uhum. Então, assim, essa ideia da diretoria criar comitês de crise e convidar mesmo empresas parceiras para Sim. participar desse momento e ter discussões de cenário é extremamente rico para Uhum. aprimorar, tomar consciência de melhores estratégias. Esse foi Então, um essa é uma primeira dos, dica. esse foi um dos legados, né, Flávia, que o Mundo VUCA trouxe para a gente, a economia do compartilhamento. Né? A gente já falava lá, Perfeito. porque antes era o que eu tenho, as minhas estratégias, né, o que eu possuo é aqui completamente interno, e a gente começou a abrir a cabeça para a economia do compartilhamento, seja o Isso, Uber ganha-ganha. compartilhar, né, o Uber compartilhado, seja, por exemplo, a própria Natura que você citou, que antes a gente tinha o quê? A ideia de um especialista aqui no laboratório, criando shampoos, criando as fórmulas internamente, e a Natura veio fazer uma disrupção em abrir, né, para a sociedade, para que as pessoas pudessem criar essa fórmula de um novo shampoo, né, formação que eles fizeram, e Isso. a Natura iria patentear. Então, a gente está falando da economia do compartilhamento. E Isso, mais do dessa que vantagem nunca, colaborativa. isso, mais do que Lu, nunca, só uma coisa, Lu. sim, A gente vê, a nível mais sistêmico ainda, né, amiga? Os países estão sim, compartilhando informações como nunca tiveram antes, né? sim, Então, nós precisamos, enquanto organizações, fazer a mesma coisa para ter decisões exato. mais assertivas, né? Exatamente. Então, agora, ó, é a economia do compartilhamento na veia. Então, dica para os empresários, para as diretorias: façam fóruns de networking, né? Façam, Outra ideia busquem muito bacana. os relacionamentos de vocês com outras empresas, sejam no mesmo ramo, sejam parceiros que vocês têm em outros ramos de atuação, porque você pensa que não, mas a gente está vivendo um momento que outros mercados também influem diretamente no nosso, né? Então, esses momentos, Completamente. essas trocas entre as empresas, quais são as estratégias que você está fazendo, qual é a visão que você está tendo no seu negócio, pode agregar muito, né, com insights, com ideias para poder aplicar internamente dentro da empresa. Então, primeira dica a nível de diretoria: fóruns, né, de networking e compartilhamento. A Show. Lu, segunda só mostrar dica, aqui. sim, Fundamentos do Capitalismo Consciente. É um livro, depois a gente pode mandar para vocês a foto, tá? Esse aqui é de um brasileiro, mas tem também um americano. A gente manda para vocês depois. O que ela está trazendo da economia do compartilhamento, né, da vantagem colaborativa, vocês vão poder entender e saber como fazer até da melhor forma nas empresas. Então depois a show. gente contribui passando a foto. Joia. Outra dica, né, que a gente colocou aqui muito importante para a diretoria nesse momento é o alinhamento constante. Então, reuniões, né, da diretoria nesse momento para fazer essas trocas, para pensar as estratégias que a gente vai fazer a curto prazo. Então, é mudar o mindset daquela ideia, né, de que a gente faz a reunião mensal de acompanhamento de resultado, né, para aqui e agora. A gente está falando diariamente, mas na verdade quem vai saber da tua realidade, do que é possível, é você. Mas a ideia é Isso. que semanal, a cada 2 dias, diariamente, encontrem uma forma de vocês estarem, né, mesmo que com a distância, né, do isolamento, conversando entre si, dividindo as ideias, as preocupações, as tomadas de decisão a curtíssimo prazo, para que novas estratégias e ações possam vir aí ser criadas para implementar dentro da empresa. Perfeito, Lu. E uma coisa que a gente trabalha muito, né? Lu implantou isso em uma das Uhum. nossas empresas clientes, né, Lu? Que é a necessidade da ata de reunião. Eu acho que nunca mais foi tão importante quanto nesse momento, né, Lu? Pura verdade. De criar, né? E você implantou isso muito bem. A Lu trabalha com essa distribuidora, né? Implantou isso faz um ano passado. Então, de toda reunião, ter atas de reunião, né? Porque muitas vezes, para reunião, ela precisa ter uma organização e precisa ter encaminhamentos para a equipe.
A né? Flávia, a Maristela está colocando aqui, diretoria que lute, né? Isso aqui foi a gente conversando e dizendo realmente assim, ó, que eles estão Isso, 24 horas em reunião. Reunião, reunião, reunião. Então, conectando com isso que você falou, se não tiver uma objetividade nessa reunião, uma ata com a pauta, com os encaminhamentos, também não adianta. A gente está aqui isso. conversando horas, se perder, ninguém anotou, registrou que tem que sair dali. Então, a gente está falando uma coisa que parece ser óbvia, mas que a gente encontra no dia a dia demais reuniões improdutivas. Então, mais do que nunca, né, agora a ata de reunião deve existir vários modelos aí fáceis de acesso gratuito na internet. Então, quais Sim. são os temas, as pautas da reunião, basicamente, e os encaminhamentos para a gente ir responsáveis, prazos, para a gente poder sair de forma efetiva daquela reunião, não é isso? Ó, tá Show. aqui, né, a Dayana colocando reunião para agendar outra reunião. Não dá, gente. Não Isso. temos tempo para isso nesse momento, né? Exatamente. Então, Uhum. de diretoria, para a gente trazer aqui a reflexão, falamos de reuniões periódicas da diretoria, com ata de reunião, Uhum. fóruns de network ou comitês de crise diários com, né, com stakeholders. E Uhum. a última que a gente precisa falar, que é E essa não menos comunicação, importante, né? e não menos importante, que é essa comunicação da diretoria com as pessoas, né? Então, como a gente começou e comentou aqui no começo, essas pessoas precisam hoje, né? Tá todo mundo vulnerável. Se eu não tenho uma segurança da diretoria me passando que tá olhando para mim, eu vou me sentir ainda mais vulnerável. E Lu, traz aquela frase maravilhosa que você falou para mim hoje, Sim, que sim, sim, sim. Na fala verdade, eu não vou falar do que eu anotei, né? Mas a igual. segurança. A gente vivia num cenário que a gente focava no resultado, né, para poder ter equilíbrio. Agora, na realidade, a gente precisa focar no equilíbrio para gerar resultado. Porque se a gente for com foco no resultado nesse cenário, vai vir só desespero. Né? Então, é com o equilíbrio, com o olhar para as pessoas, para vir os insights, as iniciativas, né? A criatividade que a gente vai poder conseguir gerar resultado. É isso. Perfeito. E aí, assim, gente, uma das coisas que eu trago essa outra frase que é do Peter Senge, que ele é um educador na área corporativa, e ele diz: as pessoas estão no quadro extremamente vulnerável, a gente precisa transmitir a compaixão. Então, eu trago isso para o papel da diretoria, né? Eu preciso transmitir que eu estou tendo compaixão por aquelas pessoas, que eu estou olhando para aquelas pessoas, e a diretoria pode aproveitar nesses momentos para transmitir ainda mais os valores da empresa, né? E trabalhar ainda mais os valores. Cultura, né? Cultura. Cultura, exato, fortalecer a cultura. Se eu tenho valores, por exemplo, como união, né? Como trabalho em equipe, tá na hora, diretoria, Eu, de vocês eu, eu olharem e tenho trabalharem para isso. pensado, Flávio, na verdade, eu saí do hospital, né, com o Miguel, e que foi no dia 17, e no dia 19 já foi feriado e a gente já entrou em isolamento. E eu já saí mergulhada na maternidade, mergulhada nesse universo de pensamento também por tudo que estava acontecendo. E o que me vinha ali, ó, eu saindo e pensando assim, a cabeça fervendo, era, cara, isso que está acontecendo vai destroçar empresas, sim, economicamente falando. Outras vão ter grandes oportunidades nesse momento. Então, quem está aí fornecendo, né, máscara, enfim, vão ter crescimento nesse momento. Mas falando a nível de pessoas, não economicamente, financeiramente falando, vão ter empresas que nesse momento não vão saber engajar e comunicar-se com as pessoas e elas vão perder os colaboradores, né? Vai ter Sim, evasão, vai ter realmente assim um desengajamento. Como a gente vai ter empresas inteligentes e estratégicas que vão olhar essa oportunidade, esse momento para trabalhar a cultura organizacional, para trabalhar propósito, para unir as pessoas e para sair muito mais forte como ela nem pensava que poderia antes desse com cenário. certeza. Então, aqui as coisas que a gente está trazendo é justamente para quem está aí do outro lado, né, poder pegar esses insights e tirar desse momento a oportunidade de fato, trabalhar a cultura, de engajar as pessoas, e a gente não tem como fazer isso sem a alta gestão, sem a diretoria engajada. Né? Eu sempre Exato. digo que o RH, ele não faz gestão heróica, né? Não faz gestão sozinha. Então, a gente precisa da figura realmente do diretor, da diretoria nesse momento, falando com as pessoas, né? Então, aqui a gente traz sugestões que façam vídeos para trabalhar realmente os valores organizacionais, para se aproximar, para trazer segurança, né, para as pessoas do que está sendo feito, dos valores da empresa, dos propósitos, que façam lives realmente para se aproximar. Essa semana eu participei
de algumas lives da diretoria com colaboradores da empresa, né? Que foi feito em um dos nossos clientes, o movimento de falar com todos os colaboradores essa semana. E eu vi gente chorando, né? Por estar realmente entendendo que é uma empresa que está em atividade nesse momento, para levar para as pessoas, ou seja, o que elas precisam, porque é necessidade básica, né? Essencial, alimento. Então, da gente sair daquela ideia de que eu estou aqui num trabalho para um propósito, e a gente só vai enxergar esse propósito se a gente tiver, de fato, a alta gestão, a diretoria, de forma verdadeira e transparente, como disse a Rani aqui, se conectando com as pessoas e mostrando isso, né? Perfeito. É momento de demonstrarmos esse cuidado, né? E que existe, como a Lu tá falando, lives, um número de ação, até ações solidárias que a empresa pode fazer, né, Lu? A gente comentou isso hoje. A gente, às vezes, também tá olhando, muitas pessoas estão olhando como ajudar fora, mas dentro da nossa empresa tem pessoas que estão precisando muito de ajuda. Isso. E o que a gente pode fazer para movimentar e contribuir com as pessoas que estão lá dentro da nossa empresa, né? As suas famílias que estão necessitadas muitas vezes. Então, olha para dentro. Uma frase que eu trago é assim: o cenário externo nós não podemos mudar, mas podemos o cenário interno. Exatamente. Dentro de nós, dentro da empresa. Então, esse momento, como a Lu está trazendo muito bem, de grande oportunidade que eu vejo da gente fortalecer, né, dentro. Exatamente. Tá? E já que a Por gente... mais... pode falar. Não, eu ia trazer assim, por mais que essa economia está trazendo, né, está destroçando esse cenário externo, nesse sentido econômico interno, mas a gente consegue fortalecer, sim, cultura, laços, engajamento. Uhum. A Mel tá até colocando aqui, né? Estamos conseguindo nos compadecer da dor do outro de uma forma muito mais honesta. Mais Empatia, genuína. gente, é empatia. No momento, a Mel, ela tá citando justamente, né, essa empresa cliente que tá conseguindo, nesse cenário, engajar as pessoas, encontrar um propósito. Então, essa semana, como eu estava comentando, foi feita uma ação social distribuindo bem, né? Não tem problema nenhum eu comentar aqui, pelo contrário, é inspirador para outras empresas, né, de pegar parte do faturamento e devolver para a sociedade. E toda a empresa se movendo, realmente entendendo o papel social ali, isso é genuíno, gente, isso precisa ser genuíno, né, para verdadeiramente a gente ter uma mudança. E essa mudança não é só a empresa doar e contribuir, é de mudar, inclusive, a percepção das pessoas, como a Mel falou, né, da empatia, da gente ter uma oportunidade nesse momento de rever os nossos próprios valores, a nossa atuação, o quanto a gente tem de fato enxergado o outro, né, na nossa vida. Então, encontrar formas, vocês que estão em uma empresa que está em atividade nesse momento, que pode estar em atividade nesse momento, e você que está trabalhando nesse momento, que tem o seu emprego preservado nesse momento, o quanto a gente precisa valorizar e entender a nossa retribuição, inclusive, né, para a sociedade com essa oportunidade que a gente está tendo. Então, voltando e fechando os insights para a diretoria, para a gente não perder aqui as anotações de quem está aí acompanhando, diretoria se faça presente com toda a equipe, né? Tanto no sentido de passar essa segurança, como também de escutar essas pessoas, não é isso? Perfeito, isso mesmo. E caminhamos para a liderança, né? Agora a liderança, que aí vai para a gerência, né? Supervisão. Você líder, né? Acorda aí, você líder que está acompanhando. Você líder, presta atenção. Sim. Trazendo, né, nosso primeiro insight que tivemos, chama-se círculos de diálogo, tá? Então, a gente está falando da diretoria se aproximar da sua equipe e esse líder se aproximar cada vez mais da sua equipe nesse momento. Então, o que são círculos de diálogo? Quando a gente fala em círculo, gente, é o círculo mesmo, sem mesa, né? Eu trazendo rapidinho uma experiência, eu fui para o Google em Nova York e lá eles tinham salas de diálogo, gente, onde todo mundo sentava num círculo e falava como estava, né? Os erros, as atividades, as dificuldades, facilidades, sem a mesa, sabe? Então, o que eu estou trazendo como círculos, né, de diálogo? Nesse momento, o trabalho remoto desse líder com a equipe, de ter momentos mesmo de diálogo. Vai acompanhar as atividades, mas também vai saber como é que você tá, como é que tá a tua família, quais são as dificuldades que você está tendo. Trocas de diálogo com a equipe. Podem ser rituais, né, matutinos, por exemplo, tá? Exatamente. Mas que pode ser chamado esse insight do círculo, porque é aquela reunião exatamente o que a gente está sem estar se vendo realmente, mas é aquela reunião sem mesa. Isso gera até insights quando a gente retomar, né? Então, crie momentos de reunião em círculo, sem a mesa ali, porque a mesa ela quebra a energia da conexão entre duas pessoas. Então,
é uma ideia de rituais matutinos que já podem ser feitos de maneira remota. Sim. Né, Lu? Então, e aí, Flávia, naquela pegada que a gente falou aqui no começo, né? Não com foco e a pressão, Luana, mas a gente já faz matinal. Como é que tá o resultado? Como é que tá isso? Nananã. E agora que a gente está nesse cenário, como é que eu vou cobrar resultado? Né? Eu não sei fazer outra coisa que não seja falar do resultado. Gente, vamos aprender. Né? A história de, nesse momento, buscar o equilíbrio vai trazer resultado. Então, essa reunião, embora ela possa, assim, falar de resultados e a gente pensar em estratégia, também é para conectar as pessoas, né? Ver como é que elas estão, o que elas estão enxergando de oportunidade. Então, usem aí perguntas poderosas para poder fazer as pessoas olharem para as oportunidades e não só para as dificuldades, né? Isso. Então, realmente, de fazer essa conexão entre as pessoas com o foco na escuta, na partilha, nos insights, na criatividade, e isso, consequentemente, vai gerar resultado. Né? Perfeito. E que o RH pode contribuir muito com esse suporte dos líderes, né? Nesse sentido de contribuir com eles nessa capacitação mesmo de como eles olharem para esse lado do suporte emocional, coisas que eles nunca fizeram muito antes, né? Então, o RH pode contribuir muito com isso. Né? Sim. A Maristela está perguntando aí, círculo de diálogos, isso mesmo? Isso, círculos de diálogos, exatamente. Joia, Lu, e nossa segunda dica para a liderança? Então, uso de software de gestão, que na verdade a gente já falou, né, antes. Então, aqui só para reforçar, encontre você, líder, né? A gente trouxe aqui o exemplo da Lu, que como gestora de RH foi atrás realmente dessa ferramenta e levou e propôs para a diretoria, para a forma de acompanhar o trabalho dela. Então, você, líder, busque esses softwares que pode te ajudar nesse momento de gestão à distância, remota, poder acompanhar e engajar o time, né? Então, segunda dica para a liderança, uso de softwares de gestão. Né? Terceira, Flávia. E uma terceira, para a gente fechar, a gente colocou como uma dica, rituais, né, de oração, por exemplo, ou de uma leitura de uma mensagem, tá? Que você pode fazer, ou da escolha de uma palavra, tá? Por exemplo, gente, vamos escolher a nossa palavra da semana, né? Vai ser generosidade, por exemplo, né? E aí você buscar fortalecer e trazer, talvez, leituras sobre generosidade naquela semana para a tua equipe. Então, criar rituais. Se nessa oração não fizer sentido, mas talvez rituais que tragam essa vamos dizer, nutrir a alma, sabe? Eu tô usando muito essa palavra esses dias. É para trabalhar a qualidade do pensamento, né, Flávia? Isso, exatamente. Tá precisando disso. Exatamente. Então, escolher uma palavra, criar um ritual de ler um texto, né? Que possa trazer possa nutrir a alma da equipe. Então, que já pode ser nessas reuniões de círculo de diálogo. Então, né, fazer isso também é uma outra dica para a liderança. Tem uma coisa que me ocorreu, que eu lembrei aqui agora, como é importante também nesse momento os reconhecimentos, né, Flávia? Perfeito. Reconhecer nossa outra dica. Como isso é importante. Então, se você tem grupo com a tua equipe, estabelece formas de reconhecimento, seja pelos resultados, seja pela ideia que veio, seja pela proatividade, seja pela postura, né? Mas fazer reconhecimentos nesse momento vai ajudar muito o time. Eu estava ontem aqui no Instagram e eu vi uma das gestoras, né, da Academia de Líderes da Avon, que aconteceu ano passado, fazendo um negócio que eu achei sensacional. Eu mandei um monte de coisa. Sim, que ela criou um vídeo como se fosse editado realmente, sabe? Como se fosse uma abertura do Jornal Nacional. E aí, na abertura do Jornal Nacional, está ela falando, né? Dizendo que agora ela ia passar a reconhecer diariamente alguém naquele dia que estava tendo um resultado. Então, assim, poxa, olha a criatividade e uma forma super diferente. A gente que tem visto tanta manchete, tanta coisa por aí, de vir com coisas boas, né? De vir com reconhecimento, de vir com o empoderamento do time. Então, façam, busquem, usem a criatividade, mas, de fato, pensem nessas formas de reconhecer, de empoderar o time. Legal. A qualidade do pensamento, né? E o último, Lu, da dica pra gente ir pro RH. Estamos com 10 minutinhos só. E fechar, né? E fechar. Dá tempo. Uma empresa também cliente, nossa, fez um vídeo, né? Assim, com frases, colocando fotos da equipe com frases de agradecimento por essas pessoas estarem na linha de frente. Sim. Né? Então, e aí postaram nas redes sociais. E achei, assim, o máximo. Então, também é uma outra ideia que as pessoas podem fazer. O Vitor tá falando aí do Trello. Também gosto muito do Trello, Vitor. Excelente. Gente, eu não enxergo muito. Eu vou botar meu óculos sempre. E aí, vindo pro RH, que na verdade a gente já citou várias coisas aqui.
né? Mas recapitulando, o RH nesse momento precisa ser staff da gestão. O que é que significa isso? O RH precisa estar conectado com a diretoria, com a liderança, para poder estar junto dentro do comitê de comunicação, pensando nas estratégias e na melhor forma, no que precisa dar de suporte, em como intervir com a equipe, em como orientar o próprio líder a conduzir algum tipo de Isso. reunião. Então, é estar nesse momento como uma área staff. Quando você está com uma área staff, aí você participa das atividades estratégicas. Então, Luana, mas meu RH não atua de forma estratégica na empresa. Gente, É a ótima oportunidade para você se posicionar de uma outra Perfeito. maneira, né? Então, Completa oportunidade. se posicione dessa forma que agora pode gerar realmente uma transformação, inclusive, da visão do RH, da necessidade da gestão de pessoas nesse momento, né? Perfeito. Oferecer suporte, né? Criar os vídeos educativos em formas. Então, a gente falou lá da dica do grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, nesse momento, gente, vídeos que o RH possa fazer, orientando os cuidados com a saúde, informativos. Então, trazer realmente essa comunicação constante com a equipe. Flávio falou também Isso. do reconhecimento do time, né? Como esse exemplo que você citou da Sim. cliente, usem as redes sociais nesse momento, se envolvam com a área de marketing para fazer o endomarketing também nas redes sociais da empresa. Então, mostrando realmente, reconhecendo quem está na linha de frente, né? Não só internamente, mas fazendo isso porque as pessoas se sentem valorizadas, né? Em aparecer, por exemplo, nas redes da empresa. Isso fortifica, Totalmente. fortalece o propósito. E engaja elas, Outra né? dica. E, Exatamente. O que mais? Will, ia, Vai ia ficar trazer a questão. salva a live, Débora. A Débora tá perguntando se vai ficar salva. Vai! E se inscreve, tá? Que rapday.com.br/barra maratona de lives. Você recebe todas, Débora. Isso, bem lembrado. Lu, trazendo uma outra dica que a gente enquanto rap, está recebendo várias demandas, né? Que são capacitações focadas também nessa questão do autocuidado, né? Dessa palavra. Então, assim, gente, procurem enquanto RHs, procurem realizar vídeos de capacitação mesmo, sabe? Ou webinars, né? A gente participou, inclusive, de um webinar numa empresa que queria muito trabalhar o autocuidado, a qualidade dos pensamentos dos líderes nesse momento. Hoje a gente Então, recebeu demanda para gestão home office, né? hoje estamos demanda para gestão home office, produtividade. Então, vocês, enquanto RHs, podem, né, abusar nesse sentido de criar vídeos, né, de trazer isso para as pessoas, essa capacitação nesse sentido, né? Como outra dica, né, Lu, a questão a Lu, né, Luciana também que está com a gente, criar parceria psicológica, né, com clínicas hoje. A gente tem atendimentos que estão voluntários também, que nem a gente da REP fizemos o plantão, tem também plantões psicológicos. Então, por que não criar uma parceria empresa e clínicas, não é? Exatamente. Então, plantão psicológico para realmente, parcerias com atendimento psicológico online. Isso é totalmente possível. Busquem o network Perfeito. de vocês para realmente dar esse suporte, foi a Mel que colocou aí, para dar esse Tá. suporte para a equipe, né? Outra Perfeito. coisa, Flávio, que eu acho que também é muito importante aqui nesse momento é o apoio entre os colaboradores. O RH Sim. pode instigar, pode provocar isso, né? Então, realmente tem uns que estão home office, tem outros que estão no front. Em vez da gente ter aqui um problema, uma chateação de por que que eu tô aqui trabalhando enquanto outros estão em casa, por que que a gente não faz um movimento para as pessoas que não estão no front apoiarem, gravar vídeo, né? Reforçar, reconhecer, valorizar quem está lá no front. Então, tudo isso são estratégias realmente de engajar as pessoas, de fazer com que a gente mude o mindset, né? De olhar para o problema, de olhar para a falta, para olhar realmente para o movimento, para um momento de união, né? Que essa é outra dica de capacitação, né, Lu? Trabalhar mindset, né? Trabalhar modelo mental. Então, tem um livro Mindset, que a gente também pode indicar para as pessoas, que já é uma forma também de capacitação com as pessoas nesse momento, né? E é isso mesmo, a gente mudar, já que a gente está falando de mindset, daquele pensamento de que capacitação, de que treinamento precisava ser físico, né? A gente tem agora realmente aberto a cabeça e de todas as gerações que o online, ele traz possibilidade de conexão. Eu tenho visto famílias fazendo oração via Zoom, né? Então, assim, por que não a gente usar esse momento, inclusive que uns estão parados para capacitar a equipe, né? Então, vamos desenvolver os nossos líderes, a gente não precisa gastar dinheiro que seja, né? E nesse momento, em trazer alguém para capacitar, vamos ver quais são, diagnosticar recurso o que interno precisa e usar a nossa própria liderança, ensinar como gravar um vídeo para o líder ir lá e a gente ir fazendo capacitação e desenvolvendo e engajando o time. Bom, temos 5 minutos. Perfeito.
5 né? minutos pra gente encerrar. Para encerrar, mas a gente tentou organizar aqui a ideia, né, das dicas realmente a nível organizacional, de diretoria, de liderança e de atuação da área de recursos humanos, né, com o intuito, gente, de fato, da gente fazer a nossa parte em te ajudar a pensar, a ter insights, a ter ideias. E se você está aqui participando dessa live, é porque você já está tendo essa postura, né, do networking, de estar realmente pensando Isso. diferente, pensando fora da caixa. E é isso que vem. Nada dessas ideias vieram da nossa cabeça, né? Vieram puramente nossas. Foram de coisas que a gente fez, de conexões, de ideias, como a gente Por falou, vivências. que uma empresa está fazendo, que outra empresa está fazendo. Então, quanto mais a gente se conectar com isso, com coisas boas, né, mais a gente vai ter energia para agir do que para ficar aqui preocupado, reclamando. Então, acho que esse é o espírito da coisa, né? Com toda certeza, gente. Então, busquem, acho que para fechar, o que a gente quer dizer para vocês é busquem essa conexão, essa troca, colaboração entre todos, troca de informação, pesquisas, leituras, para gerar realmente cada vez mais insights e estratégias mais assertivas. Né? Os livros a gente coloca aqui para vocês, a gente faça aqui um post, a gente coloca fotos para vocês aqui. Né? E a gente quer agradecer a todo mundo, gente.